Vamos à nossa primeira temática. Já foi aprovada o lema para as eleições gerais de 2027. Angolanas e angolanos, todos ao voto. As eleições gerais de 2027. De acordo com o Comissário Nacional e porta-voz da CNE, Manuel Camati, o lema escolhido é um chamado para que todos com idade de voto possam dirigir-se às urnas no dia da votação e evitar as abstenções. Dr. Albino Paquice. Obrigado, Sassembele, e saúdo novamente os angolanos e angolanas. E, Sassembele, dizer, mesmo antes de ir ao tema, pedir um ponto prévio muito rápido, que nós perdemos duas figuras angolanas e perdemos uma figura moçambicana. Aqui foi Dom Zacarias Camoenho, que nos deixou aos seus 91 anos de idade e que deixa um legado de paz, de reconciliação e um trabalho muito grande na Civicop e também no próprio processo de reconciliação no nosso país. O Prémio Sakharov. Prémio Sakharov, o único Prémio Sakharov que nós temos na lusofonia. Portanto, sublinhar isto e aquilo que ele foi. E nós tivemos, portanto, nas suas exéquias na Igreja Sagrada Família, onde estavam todos e representantes também, portanto, do governo. E foi, naturalmente, uma despedida, portanto, boa, naturalmente, apesar de tudo. Temos também a perda do grande embaixador e um diplomata de proa e de peso, não é, que é o Dr. Manuel Augusto. Manuel Augusto, que tem um percurso muito grande neste já país. foi jornalista também. Já foi jornalista e aqui mesmo é o ponto que eu queria tocar, Sassembele, porque eu vi duas publicações, uma do José Gama, que faz uma publicação em que ele está, Manuel Augusto está ao lado do agora presidente João Lourenço, enquanto comandante, tanto a dar instruções, ele como jornalista, e numa outra publicação feita pelo general Higino Carneiro, onde está Higino Carneiro, ele, Manuel Augusto e Nelson Mandela. Dizia eu aqui rapidamente, Assembleia, os nossos mais velhos têm história neste país. Não demos cabos da história. E as fotografias nos mostram o percurso que eles vão fazendo para atingirem os cargos que atingiram e perdemos, de facto, um grande homem, um grande diplomata. Digo porque morre aos seus 68 anos de idade, tinha muito que fazer por este país e tanto os militantes do MPLA como, naturalmente, aquelas pessoas ligadas à oposição falam dele como uma pessoa que merece muito respeito porque é muito discreto. Última notícia de morte também, infelizmente, é a do bispo de Quelimane, portanto, o bispo Dom Osório, que faleceu, que foi assassinado, naturalmente. Na madrugada de ontem. Na madrugada de ontem, sábado, exatamente. Uma notícia muito triste. E aqui apelamos aos nossos irmãos de Moçambique, mas é aqui muito rápido mesmo. Moçambique deve ter, não sei se tem, deve ter esquadrões de morte. A Frelimo tem responsabilidade. A Frelimo, enquanto um partido que governa Moçambique há 50 anos, deve ter essa responsabilidade para não permitir que se mate em Moçambique de qualquer maneira. Lamentamos muito e rezamos pelo seu descanso eterno. A questão da CNE, o apelo que faz a CNE, o comunicado da CNE e a presença dos jornalistas na CNE pelos seus comunicados, eu entendi aqui, essa Assembleia, que a CNE, a Comissão Nacional Eleitoral, não faz campanha. Foi essa a perspectiva que eu entendi quando Mumbica quando diz que é preciso que haja, efetivamente, da parte da CNE, o cumprimento da legislação, das regras eleitorais, para não parecer que a CNE está a fazer campanha. Essencialmente, penso eu que o Mumbica terá dito, e eu também, quando vi o lema, entendi que tem que haver, da parte da CNE, e aqui o apelo é meu, naturalmente também do Mumbica, de alguma forma, que é, a CNE tem que ser muito rigorosa para não permitir que as eleições de 2027 não sejam justas, livres, transparentes. Há uma expressão de que se fala, e eu trabalhei nas eleições de 2022, que é o apuramento que cria a transparência não tem existido nas nossas eleições. Que é o apuramento que cria a transparência. Para dizer, nós temos aqui essa percentagem, os votos foram estes, mas aqueles votos válidos, nulos e, portanto, e brancos. A CNE tem que ter esse tipo de responsabilidade para que o apelo que faz para que os angolanos todos votem, não é, se transforme na confiança da Comissão Nacional Eleitoral. Temos jovens que vão votar agora, muitos jovens, e há em Angola uma coisa da qual muitos não falam, que vale a pena fazer referência a essa Assembleia. Nós não temos apenas movimentos que vão concorrer, não temos apenas partidos que vão concorrer como partidos para as eleições, que são cerca de 14 partidos que vão concorrer agora, penso que são 14 ou mais, mas serão 14 até lá. Mas temos movimentos. E é muito interessante. Os movimentos sociais, exatamente, de pressão.
Exatamente, Sassemele. Mas os movimentos sociais hoje não são apenas movimentos sociais. São movimentos sociais políticos. Hoje, na sociologia e na instituição, e nas instituições e mudanças sociais, o estudo são movimentos sociais políticos, que não sendo partidos políticos, trazem um cariz de pressão a quem governa e que podem se juntar aos partidos políticos. Daí que seja necessário a CNE perceber que temos umas eleições muito renhidas em 2027 e tem que fazer bem o seu trabalho essencialmente. Pronto. Entendo que é um lema bom, o lema é interessante e é bom porque convida, portanto, as eleições e faz com que os angolanos despertem. Há uma coisa com a qual eu vou terminar, porque eu estive em Benguela e vamos falar de Benguela. Há muita gente que diz, não falo de política, não me meto na política. E não é um apelo que estou a fazer, Sassemele, mas quando você não tem casa, quando você dorme debaixo do mar, quando você tem 6 crianças, 3 das quais estão fora do sistema de ensino, quando você não bebe água pura, quando você não come bem, quando você está desempregado e você não fala de política, você não sabe o que está a fazer. Porque tudo isto que eu citei é um problema político. Não comer bem, dormir debaixo da árvore, não ter uma casa, estar desempregado, estar fora do sistema de ensino, não ter boa saúde, é um problema político. Por quê? Porque o dinheiro é público, é utilizado por quem governa e é ele que tem que dar condições às pessoas. Então, não falar de política, aqui refiro-me a mim, a minha família e aos pobres que nos ouvem. Quando o pobre não fala de política, quando o pobre não fala de política, o rico que está na política aproveita-se do pobre e permanece ele e os seus filhos na política. De modo que nós vemos, muitas pessoas que nós conhecemos e alguns estão nas redes sociais, os filhos estão em colégios que custam 3 milhões de kwanzas por mês. Portanto, não falar de política não é bom. O apelo é que 2027 vamos todos votar e nós, naturalmente, mesmo não sendo políticos, vamos aderir a essa nota da CNE e vamos mobilizar todos para votar e votar em consciência. Passo a palavra. Muito bem. Mário Aragão, angolanas e angolanos, todos ao voto nas eleições gerais, portanto, de 2027. A UNITA considera que o contexto das próximas eleições gerais será de maior exigência, apelando, por isso, a CNE a respeitar a lei para evitar possíveis conflitos. Sim, Sassemele, primeiro permita-me aqui parabenizar a CNE pelo lema que traz, é um lema muito sugestivo, atual e atuante, sendo que é importante aqui, como dizia o Dr. Paqui, se mobilizar o povo angolano, principalmente aqueles que têm idade eleitoral. Estamos a falar dos jovens que ainda esse ano poderão comemorar os seus 18 anos, que já é uma idade eleitoral. Mas eu compreendo também a preocupação do porta-voz da UNITA, que é uma preocupação já antiga, uma preocupação desde 92. A UNITA, desde todos os processos eleitorais, procura justificar o seu erro de não chegar ao poder. Não é legítima a preocupação da UNITA? É legítima. O porta-voz tem legitimidade de trazer esta preocupação. Mas o que eu entendo é de que a UNITA deve fazer o seu trabalho enquanto partido político e os outros partidos políticos, como o MPLA, os partidos grandes como o MPLA, também devem fazer o seu trabalho, mas nós temos a CNE que é o regulador, que deve também fazer o seu trabalho. Eu tenho dito que na CNE há comissários eleitorais. E os comissários eleitorais são aqueles comissários com que os partidos políticos têm assento parlamentar. E a UNITA é um dos partidos políticos com assento parlamentar que também tem comissário na CNE. Portanto, o que nós aqui apelamos é que, de facto, nós tenhamos um processo eleitoral com lisura, transparência daqueles processos que nós sempre tivemos a apreciar. A CNE é uma instituição idônea, é uma instituição que de facto tem estado a fazer o seu papel, embora nós ouvimos algumas vozes de alguns cidadãos, de alguns políticos, de que há aqui uma espécie de favoritismo da CNE face ao partido político MPLA. Não é isso que acontece. O que acontece é que a CNE apura os resultados saídos do processo eleitoral. E facilmente não se aceita os resultados apurados pela CNE, pelos partidos políticos na oposição, porque estão na oposição. Eu tenho dito que estar na oposição não é
não aceitar os resultados eleitorais. É aceitar os resultados eleitorais e de em conta aquilo que foi o processo. Agora, estar na oposição, querer criticar só por criticar, porque também quero chegar ao poder, eu penso que não é isso. E a política não deve ser, vai já falar, estou para aqui. A política não deve ser essa. Agora, eu compreendo de que no processo eleitoral de 2022 houve muita abstenção. Abstenção, nós também devemos compreender que a abstenção também é um ato democrático. O cidadão é livre de ir votar ou não. Agora, nós queremos que todos vão ao voto para que nós possamos escolher aquele partido que está em condições de governar Angola. Porque Angola, nós queremos uma Angola que chega ao desenvolvimento sustentável. Nós queremos uma Angola que elimina ou erradica a fome. Nós queremos uma Angola que tenhamos as crianças todas no ensino. Nós queremos uma Angola que não tenha dificuldade de água, de energia. Nós queremos uma Angola que se interligue entre as províncias, estou a falar em termos de estrada. Portanto, é isso que os partidos grandes, como o Partido do MPLA, têm estado a fazer. Portanto, eu penso que o lema é sugestivo. Esperemos nós que não é a CNE que deve mobilizar a comunidade, mas somos nós, enquanto políticos, que devemos mobilizar os nossos militantes, as nossas famílias, os nossos vizinhos, para que no dia indicado e no mês próprio nós possamos todos ir a voto. Doutor Paquice, Mas pediu a minha antes. nota é muito rápida. Antes de passarmos ao doutor A Cabaça. minha nota é rápida, mas aqui é a favor do Cabaça, que é. O Cabaça não, do Mário Aragão, que é. Na verdade, o que tem havido também, muitos partidos reclamam o resultado das eleições, e não estou a generalizar, mas depois não têm representante das mesas eleitorais. Não têm. Isso também não têm. Não têm tido essa capacidade de ter. Estados fiscais, não é? Não tem os fiscais. É preciso dizer isso, por um lado, que é muito importante. E os partidos recebem verba suficiente para terem esses fiscais nas mesas de voto, e muitos deles nem sequer dão alimentação, porque nós sabemos disso, e aliás sabemos muito debate que há sobre a alimentação que se deve dar. Mas há uma coisa muito interessante. Ouça, Sembele, que é, nós vamos ter eleições em 2027. Eu não via hoje, até agora, não vi, penso que com exceção do partido para já servir Angola, que está a formar pessoas que vão ficar nas mesas. Podem ser 3, 4 mil, mas se um partido tem 2 milhões de militantes, por exemplo, como a UNITA, tem que formar a partir de agora. Para que efetivamente, mesmo no Lumbanganda, ou então em Benguela, no município mais recôndito, haja um representante de mesa, não é? Essa é a grande questão, e aqui estou de acordo com aquilo que diz o Mário, porque o MPLA nesta matéria tem em todo o sítio, inclusive onde pode ter, tem. Não, permita-me só. Não, desculpa, não é para provocar. Não é para provocar. Mas posso? Não, sim, pode. Muito obrigado. Eu penso que o Topaquice, quando fala que o para já está a formar os seus militantes, e isso é bom quando forma os militantes, o Partido do MPLA não espera de eleições para formar militantes. O Partido do MPLA começa a formar os seus militantes para presidentes de mesa de voto depois dos resultados eleitorais. Isso quer dizer que em 2022, depois dos resultados eleitorais de 2022, nós começamos a formar os nossos próximos militantes para as mesas de voto. Aliás, o MPLA é o único partido político que está nas comunidades, que está nas comunas e nos bairros. Doutor Carlos Cabaça, a sua opinião em relação a esta grande festa da democracia, as eleições gerais do próximo ano? Primeiro, duas notas para rebater o que o Dr. Aragão disse. Os partidos políticos na oposição não devem pura e simplesmente aceitar os resultados eleitorais para agradar o partido MPLA. Se houver um processo com lisura e transparência, claramente os partidos devem respeitar os resultados. Agora, um processo com batota, dificilmente os partidos ou os cidadãos vão respeitar. Mas aqui a história já nos acostumou, Sassembel, com palavras bonitas, slogan bonito, mas a prática é feia, né? O facto da CNE trazer uma expressão bonita como o mote, o lema das eleições de 2027 não quer significar que teremos eleições livres, justas e transparentes. A ideia é evitar-se um número exagerado de abstenções, não é? Pelo menos é o que ficou espelhado. Sim, é bem provável que teremos maior número de abstenção, tal como ocorreu em 2022, por conta de tudo aquilo que está a ser desenhado em sede tanto desse pleito eleitoral que se avizinha. O cidadão não tem muita credibilidade ao nível da CNE, isso é público.
Confiar muito na CNE é como que aceitar fazer bolo com farelo, né? A CNE não oferece a lisura e a transparência que se impõe, daí o ceticismo, quer por parte dos cidadãos, assim como os partidos políticos na oposição. Há aqui uma nota que eu concordo com o doutor Paquice e o doutor Aragão. Os partidos políticos não podem só receber dinheiro e não fazerem bem o seu papel. Repara que nós temos partidos políticos que ninguém conhece a sua sede, ninguém conhece alguma unidade desses partidos. Estamos a falar do partido da senhora Bela Malaquias, né? Estamos a falar do partido da FNLA, do PRS, quase que não tem estrutura alguma. Onde é que vai esse dinheiro? Não podemos aceitar que cidadãos constituam partidos políticos, embora tenham essa legitimidade, mas só para tirar o dinheiro do Estado, o dinheiro do bolso dos cidadãos. No limite não se vê absolutamente o que é que esses partidos fazem para a sociedade. Por outro lado, nós temos de alterar o modelo desenhado pela CNE. Já se tem estado a discutir que na CNE não devem estar lá os partidos políticos. Tem de ser feito com a sociedade, tanto civil como pessoas... Defende uma nova configuração. Sim, defende uma nova configuração, porque o país não é da UNITA, não é do MPLA, o país é de todos os angolanos. Portanto, os políticos não devem decidir tudo, por isso é que o país não dá certo. Tanto ao nível da Assembleia Nacional, estão lá os políticos, ao nível do Executivo, estão lá os políticos. Nas academias também estão os políticos, nos tribunais estão os políticos. Como é que o país anda? E por esta altura, só mesmo a título de incremento à nossa primeira temática, há discussão entre os parlamentares em relação à composição, portanto, das comissões municipais. Já não há consenso. Sim, e durante os debates no Parlamento ouvimos várias reações, tanto do MPLA, assim como também do maior partido na oposição, a UNITA. Não, eu entendo, e vale o que vale o meu entendimento, de que tanto na CNE não devia estar nenhum partido político, nenhum, porque as eleições não pertencem aos partidos políticos, pertencem aos cidadãos que, com alguma inteligência, com muito sacrifício, deslocam-se para votar e escolher tanto o partido que vai sustentar o governo. O que não é certo é que as nossas eleições não sejam livres, justas, transparentes e muito menos democráticas, né? As nossas eleições, em minha opinião, nunca foram livres, justas, transparentes e muito menos democráticas. Muito bem. O doutor Aragão pediu a palavra. Um minuto, meu caro, por favor. O meu amigo Carlos Cabaça até é dos melhores advogados que temos na nossa praça nos últimos anos, mas me parece que está com vontade de atirar-se contra o Poder Judicial, um poder na qual o meu amigo também faz parte. Eu entendo de que muitos juízes que estão nos tribunais, antes de chegar até os tribunais, têm carreira política. Mas o meu amigo Cabaça sabe de que os juízes, quando assumem essa função, devem categoricamente despir-se de político ou entregar mesmo o cartão de militante. Portanto, esta ideia de que os políticos estão nos tribunais, então não deve soar. Não deve soar. Que estão nos tribunais são juízes e são esses juízes que julgam os processos que eles recebem. Não, mas aqui, só uma nota, não, aqui desculpa, o Cabeça tem doutor razão. Paquice. O Cabeça, sim, se faz. O Cabeça quer dizer, não sei, mas diga ali. Sim. Só para ajudar aqui a Pronto, da eu Constituição. continuo com a minha posição, que os políticos estão dentro dos tribunais. Por quê? Quando o Presidente da República é que nomeia os juízes dos tribunais superiores, o Presidente está a fazer um trabalho político. Não, mas o Mas o Cabaça, presidente o Cabaça- não- Posso terminar, Não, por favor? Posso terminar? Posso terminar? Não, está a Quando desvirtuar. tens, desculpa Não, só, está a deixa só desvirtuar. terminar, por favor. Meu Deixa, amigo, deixa Vamos só terminar. permitir que o Deixa Dr. só Cabasso terminar. termine para Sim, sim. para Deixa-me melhor só entender. desvirtuar para depois enquadrares no teu pensamento. Sim. Quando o indivíduo é, por exemplo, o governador de uma província ou administrador, ele é uma figura política. De repente é juiz. Isto é uma confusão que existe entre o poder judicial e o poder político. Há casos Daí que- concretos Há na vários nossa realidade. Vários casos. Alguém O que- doutor Aragão conhece vários casos. Nós temos, enquanto país, de aprender a separar as coisas. Uma coisa é política
a outra coisa é religião, a outra sociedade civil, a outra poder judicial. Do contrário, o país não avança. O país está completamente amarrado pelo MPLA, como eu tenho estado a dizer. Para tudo tem de ter algum cartão de militante, para tudo tem de ter algum link, como hoje se chama. Isso está completamente errado. Daí que eu entendo que, tal como está desenhado o pacote eleitoral, não teremos eleições livres, justas e e transparentes. muito menos São legítimas transparentes. estas Do contrário, preocupações da UNITA? Sim, sim, são manifestadas legítimas. pelo seu Da porta-voz. vontade Eu não sei dos se... cidadãos. Não, permita-me Sim, só. sim, então, permita-me faz favor. só. Que eu precisava de fazer uma intervenção É rápido, uma ali intervenção neste também ponto. aqui Sim, na Constituição, e o meu amigo Cabaça é a Bíblia dele e conhece muito bem a Constituição. O artigo 180, número 2 da nossa Constituição, dá essa legitimidade ao Presidente da República de nomear os juízes presidentes. Mas essa. Deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar. É só para ajudar o telespectador. Deixa-me só terminar. Não fugindo da vai temática. Não vai fugindo da ajudar o temática. telespectador. Eu só estou a trazer a norma constitucional. Só um bocadinho. O meu amigo conhece Ninguém isso. está a dizer que o presidente não tem legitimidade de nomear Deixa-me o só juiz. terminar. Só um bocadinho, deixa só terminar. Aliás, tem uma questão legal, não é? Exatamente. Uma coisa é ter legitimidade com conforto ou consagração constitucional. A outra coisa é a alteração do modelo constitucional para permitir que haja efetivamente a separação de poderes. Do contrário, doutor Aragão, nós não temos, do ponto de vista formal, tanto há separação de poderes, mas do ponto de vista prático, não temos separação de poderes. O Presidente da República manda tudo e mais alguma coisa. Daí que há toda uma necessidade de se alterar a Constituição, né? Por essa altura não, mas talvez pós-processo eleitoral... Eu compreendo. Vamos Não, vou já passar o topo aqui. Por favor. Eu compreendo a vontade do Dr. Cabaça e provavelmente seja legítima, mas eu entendo de que temos que olhar a Constituição da República de Angola. Sim, e o Presidente da República, João Lourenço, tem estado a respeitar o artigo 180 da nossa CRA. Os juízes presidentes que o Presidente da República nomeia vêm mediante um concurso curricular que é dirigido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Portanto, eu não vejo aqui nenhuma intervenção. Mas deixa-me só terminar. Então temos que revogar a Constituição. Mas é uma proposta que está a ser... Mas a questão não está no É uma presidente. Eu estou a olhar na Constituição. Só um bocadinho, ninguém está a Eu dizer... tenho dito. Calma, só um bocadinho. Sem fugirmos à temática central, ok? Eu tenho dito. O que não está escrito não deve ser interpretado. Não, Basta quem interpretar algo que não está escrito. Só um bocadinho. Aqui ninguém está a dizer que o problema está com o presidente João Lourenço. A questão não é essa, porque o presidente João Lourenço já encontrou a Constituição. Já. E a grande verdade é que pode ser qualquer um outro partido político a governar Angola com a Constituição tal como está, não vai funcionar. Porque o presidente não deve ter poderes absolutos. Até Deus distribui poderes. Deus distribui poder. Como é que um cidadão é que manda tudo? Não funciona, não dá certo. Esse é o grande problema. Nós temos... Desculpa, só deixa terminar, por favor. O doutor Cabaça ainda não terminou, ok? Terminei. Mas quando se toca no presidente, muito barulho, para quê? É normal, o presidente é um cidadão, tal como eu sou, como eu, doutor Paquice, doutor Aragão. E, aliás, o artigo 23 da Constituição estabelece que todos nós somos iguais perante a Constituição, a lei. A diferença é que ele é presidente, temos de lhe respeitar nesta qualidade, e é nosso mais velho, mas isso não quer significar que nós não devamos criticar o presidente. Então, quando se fala do presidente, quer dizer, podemos falar do ministro, governador, não há ruído, mas quando é do presidente, ninguém pode falar. O presidente da República, para terminar mesmo, tem muitos poderes que a Constituição atribuiu. Daí que entendemos que pós-processo eleitoral, temos de discutir o modelo constitucional do nosso país para permitir com que o presidente não tenha tantos poderes e que seja fiscalizado também por via da Assembleia Nacional. Muito bem.